Minha família esqueceu meu aniversário e disse casualmente: achamos que você não ligaria. Eu ri e fui tirar férias sozinho. Um dia depois, meu celular explodiu em mensagens. Acordei com aquela sensação boa de que o dia ia ser especial. Meu aniversário sempre foi algo simples, mas importante para mim. Uma mensagem, um telefonema, qualquer pequeno gesto já era suficiente. Peguei o celular, ainda meio sonolento, esperando ver algumas notificações. Mas a tela estava vazia. Nenhuma feliz aniversário, nenhuma ligação perdida. Tudo bem, ainda era cedo. Talvez estivessem esperando um horário melhor para mandar algo. Levantei, tomei banho e tentei ignorar o incômodo que começava a surgir. Fui direto para o grupo da família no WhatsApp, certo de que encontraria alguma mensagem lá. Mas ao abrir, vi outra coisa. Minha mãe comentava sobre um bolo que queria testar no fim de semana. Minha irmã falava sobre uma promoção de passagens. Meu irmão mandou uma piada aleatória. Todo mundo conversando como se fosse um dia qualquer. Como se eu não existisse. Fiquei rolando as mensagens para ter certeza. Talvez alguém tivesse mandado algo e eu só não tinha visto? Mas não. Nenhuma palavra sobre mim. Engoli seco e tranquei o celular, tentando não dar importância. Mas, conforme as horas passavam e o silêncio continuava, a sensação de invisibilidade crescia. Já era meio-dia e ninguém havia lembrado. Nenhuma "e aí, como está o seu dia?" Nenhuma desculpa esfarrapada. Apenas, nada. Saí para almoçar sozinho, algo que nunca me incomodou antes, mas naquele dia parecia diferente. Cada mesa ao redor tinha amigos, casais, famílias. Pessoas rindo, compartilhando momentos. E ali estava eu, checando o celular de tempos em tempos, como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas só tinha mensagens de lojas me oferecendo desconto de aniversário e um e-mail automático do banco. Tentei me distrair durante a tarde, mas minha mente voltava para a mesma pergunta: como ninguém lembrou? Minha família nunca foi do tipo super afetuoso, mas sempre rolava alguma coisa. Uma parabéns no grupo, um emoji de bolo, pelo menos. Mas naquele ano, eu simplesmente não existia. Comecei a racionalizar. Talvez estivessem esperando para ligar à noite. Ou talvez eu realmente não importasse tanto assim. À noite, depois de um dia inteiro tentando fingir que isso não me afetava, fui até a cozinha e peguei um pedaço de torta que tinha comprado para não deixar a data passar completamente em branco. Olhei para a vela improvisada que coloquei em cima, sem acender. Senti um nó na garganta. Não era sobre o bolo. Não era sobre o parabéns. Era sobre perceber que, se eu sumisse, ninguém notaria de imediato. Olhei de novo para o celular, meio que esperando que, no último minuto, alguém salvasse o dia. Mas a tela continuava em branco. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Um vazio absoluto. Respirei fundo, tentando não deixar isso tomar conta de mim. Mas a verdade era difícil de ignorar, e eu fui esquecido. Não porque estavam ocupados, não porque algo aconteceu. Simplesmente porque eu não era prioridade. Apaguei as luzes e me deitei, sem saber ao certo como me sentir. Era só um aniversário, certo? Mas, ao mesmo tempo, era muito mais do que isso. Porque quando você percebe que as pessoas que deveriam se importar com você simplesmente não se importam, alguma coisa dentro de você muda. E naquele momento, eu soube que algo tinha mudado em mim. No dia seguinte, acordei com uma estranha mistura de emoções. Ainda havia uma pequena esperança de que alguém tivesse percebido o erro e mandado uma mensagem atrasada. Mas ao pegar o celular, vi exatamente o que esperava e nada. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma justificativa. Eles realmente não tinham notado. Senti um aperto no peito. Por um momento, considerei simplesmente seguir em frente e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava falar. Respirei fundo e mandei uma mensagem simples no grupo da família: bom dia. Ontem foi meu aniversário. Enviei e deixei o celular de lado, sem grandes expectativas. Se alguém percebesse e pedisse desculpas, pelo menos saberia que foi um esquecimento genuíno. Mas quando finalmente olhei para a resposta, percebi que a realidade era muito pior do que eu imaginava. Minha irmã foi a primeira a responder, e suas palavras fizeram meu estômago revirar: a gente não achou que você ligava para isso. Fiquei olhando para aquela mensagem, tentando entender o que aquilo significava. Não achou que eu ligava para isso? Como assim?
Eu sempre comemorei meus aniversários, mesmo que de forma simples. Nunca deixei de dar parabéns para ninguém. O que mais me incomodou não foi a frase em si, mas o tom de indiferença. Não houve surpresa, nenhum "ah meu Deus, desculpa, esquecemos". Apenas um comentário seco, como se minha tristeza fosse irrelevante. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não era só sobre o esquecimento do aniversário. Era sobre o que aquilo representava. Significava que eu era tão insignificante para eles que nem valia o esforço de lembrar. Pior ainda, mesmo depois que mencionei, não houve nenhum remorso, nenhuma tentativa real de consertar a situação. Eles simplesmente não se importavam. Poderia ter discutido, ter perguntado como diabos chegaram à conclusão de que eu não ligava para isso. Mas qual seria o ponto? O que eu queria ser valorizado não poderia ser conquistado com uma briga. Respirei fundo e digitei uma resposta curta e entendi. Nada mais. Nenhuma acusação, nenhum desabafo. Apenas 2 palavras carregadas de tudo o que eu sentia. Deixei o celular de lado e tentei continuar meu dia, mas a dor daquela resposta ficou comigo. Não era raiva, era um cansaço profundo. Eu passei tanto tempo tentando ser um bom filho, um bom irmão, sempre me esforçando para estar presente na vida deles, e, no final, isso significava o quê? Nada. Eles me viam como alguém que poderia ser ignorado sem grandes consequências. Naquele momento, percebi que continuar esperando por consideração de pessoas que não estavam dispostas a dar era uma perda de tempo. Eu poderia ter me sentido triste, poderia ter insistido para que eles me tratassem melhor. Mas, pela primeira vez, uma ideia diferente surgiu na minha mente. E se, ao invés de esperar que eles me valorizassem, eu simplesmente começasse a me valorizar sozinho? Uma resposta dolorosa pode ser um ponto de virada. Naquele instante, eu soube que algo dentro de mim mudaria para sempre. E talvez, só talvez, esse fosse o primeiro passo para algo melhor. Depois daquela resposta fria, percebi que continuar esperando alguma consideração da minha família era inútil. E, quanto mais eu pensava nisso, mais percebia quantas vezes deixei de fazer algo por conta deles. Viagens que adiei porque não era o momento certo, planos que descartei porque sempre havia uma desculpa. Mas e se, dessa vez, eu simplesmente fizesse o que queria? Sem avisar, sem pedir permissão, sem esperar validação? Peguei o celular e abri o site de passagens. Escolhi um destino que sempre sonhei conhecer, mas que minha família dizia ser desnecessário e muito caro para pouca coisa. Eu merecia isso. Eu podia bancar. E, acima de tudo, eu não precisava da aprovação de ninguém. Meu coração batia forte enquanto finalizei a compra. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão baseada única e exclusivamente no que eu queria. No dia seguinte, arrumei minha mala sem dizer nada a ninguém. O silêncio deles sobre meu aniversário foi o suficiente para me convencer de que eu não devia satisfação. E a ideia de simplesmente desaparecer por alguns dias, sem precisar lidar com conversas forçadas ou desculpas vazias, me dava um tipo de paz que eu nem sabia que precisava. Quando fechei o zíper da mala, senti como se estivesse fechando um ciclo também. Peguei um táxi para o aeroporto e, no caminho, fiquei observando a cidade pela janela. Como se fosse a primeira vez que eu realmente olhasse para onde estava. Quantas vezes passei pelas mesmas ruas, vivendo no automático? Quantas vezes fiz escolhas baseadas no que esperavam de mim? Mas agora era diferente. Essa viagem não era só um passeio. Era uma declaração silenciosa de independência. Cheguei ao aeroporto e, ao invés de mandar mensagens ou postar algo, guardei o celular no bolso e apenas respirei fundo. A sensação de liberdade foi instantânea. Senti um alívio absurdo por não precisar justificar nada para ninguém. Por não precisar ouvir opiniões não solicitadas. A decisão de viajar sozinho não foi apenas sobre o destino. Foi sobre me colocar em primeiro lugar pela primeira vez em muito tempo. Enquanto esperava para embarcar, imaginei a reação deles quando percebessem que eu simplesmente sumi. Será que ficariam preocupados? Será que se importariam? Ou será que levariam dias para notar? A resposta não importava tanto assim. Pela primeira vez, o foco estava totalmente em mim. Não no que os outros achavam, não em tentar agradar ou corresponder expectativas. Apenas eu, meu passaporte e um mundo inteiro esperando lá fora. Ao entrar no avião e me acomodar na poltrona, senti um frio na barriga. Não de medo, mas de excitação. A vida que eu sempre quis, a versão de mim que sempre imaginei, estava a um voo de distância.
Meu aniversário pode ter sido esquecido, mas minha vontade de viver, não. E, naquele momento, percebi algo importante: quando as pessoas não te dão o valor que você merece, a melhor coisa que você pode fazer é se dar esse valor. O avião começou a taxiar na pista, e eu sorri sozinho. Eu não precisava de mensagens atrasadas ou desculpas vazias. Eu precisava disso. De um novo começo. E essa viagem era apenas o primeiro passo. Assim que cheguei ao meu destino, fui tomado por uma sensação diferente de tudo o que já tinha sentido. O ar parecia mais leve, os sons ao redor mais vibrantes. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse realmente presente no momento. Sem precisar agradar ninguém, sem esperar reconhecimento, sem depender da aprovação de outros. E foi nesse estado de clareza que tive uma ideia. Uma forma simples, mas poderosa, de fechar esse ciclo. Sentei-me em uma espreguiçadeira de frente para o mar, pedi um drink e tirei uma foto. Nada muito elaborado, apenas eu, relaxado, com um cenário paradisíaco ao fundo. Mas o mais importante veio no texto da legenda: parece que eu me importo, afinal. Apenas isso. Nenhuma explicação, nenhuma provocação direta. Apenas uma frase carregada de significado, enviada no grupo da família. Assim que apertei o botão de enviar, coloquei o celular de lado e respirei fundo. Eu não estava buscando uma resposta específica. Não queria uma enxurrada de desculpas falsas ou justificativas vazias. A mensagem não era para obter algo deles. Era para mim. Era a prova de que eu não precisava mais mendigar atenção ou reconhecimento. Eu sabia meu valor e agora eles também sabiam. Os primeiros minutos foram silenciosos. Nada além do som das ondas e da brisa quente passando por mim. Mas, então, a tela do celular começou a acender repetidamente. Mensagens chegando uma atrás da outra. Primeiro, minha mãe: e meu Deus, onde você está? Depois, minha irmã: por que você não avisou que ia viajar? E, logo em seguida, meu irmão: que história é essa? De repente, a mesma família que não conseguiu lembrar do meu aniversário agora estava desesperada por informações. Sorri, mas não de felicidade. Era um sorriso de constatação. Eles não se importavam até o momento em que sentiram que estavam perdendo o controle sobre mim. Não era preocupação genuína, era a culpa. Era o peso de perceberem que haviam falhado, que haviam me deixado de lado por tempo demais. Mas agora era tarde. As mensagens continuaram chegando. Minha mãe tentou minimizar: e filho, você sabe que a gente se importa com você. Minha irmã mandou um áudio longo tentando justificar. Meu irmão fez uma piada, tentando aliviar o clima. Mas eu não senti vontade de responder. Não senti necessidade de consertar nada. Pela primeira vez, eu percebi que o silêncio também é uma resposta poderosa. Eu podia imaginar a expressão deles do outro lado da tela tentando entender se eu estava bravo, se aquilo era uma retaliação, se deveriam insistir ou me dar espaço. Mas eu não estava jogando um jogo. Eu simplesmente havia mudado. E quando você muda de verdade, não precisa provar nada para ninguém. Coloquei o celular no modo avião, recostei na espreguiçadeira e fechei os olhos. O mar continuava ali, o sol ainda brilhava, e minha viagem estava apenas começando. O que importava agora não eram as mensagens deles, mas sim o que eu faria com essa nova liberdade que eu finalmente tinha conquistado. Nos dias seguintes, continuei recebendo mensagens, mas não senti necessidade de responder. A verdade é que eu já tinha dito tudo o que precisava com aquela foto. Não havia nada a esclarecer, nada a justificar. O silêncio falava por si só. Em outros tempos, eu teria me apressado para consertar as coisas, para amenizar o clima, para garantir que ninguém ficasse magoado. Mas agora eu entendia que essa responsabilidade não era minha. Minha viagem foi libertadora. Pela primeira vez, fiz tudo do jeito que queria, no meu tempo, sem concessões. Descobri que gosto de acordar cedo quando estou viajando, que prefiro explorar ruas desconhecidas sem destino certo, que posso passar horas em um café apenas observando o movimento sem sentir que estou perdendo tempo. Descobri que gosto da minha própria companhia e que talvez sempre tenha gostado, mas nunca me permiti perceber. Enquanto caminhava por uma praia deserta ao entardecer, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. E se esse fosse só o começo? E se, ao invés de voltar para a dinâmica desgastante da minha família, eu escolhesse algo diferente? Um novo jeito de viver, sem tentar caber em espaços onde claramente não sou prioridade? Pela primeira vez, pensei seriamente na possibilidade de me afastar de verdade, não por raiva ou ressentimento, mas por paz.
Foi um pensamento estranho no começo. A gente cresce acreditando que família é algo inquebrável, que laços de sangue devem ser mantidos a qualquer custo. Mas e quando esses laços só te puxam para baixo? E quando manter contato significa aceitar ser constantemente deixado de lado? Eu sabia que minha família me amava de alguma forma, mas também sabia que amor sem consideração não é suficiente. No último dia da viagem, sentei em um mirante e abri o grupo da família no celular. Li todas as mensagens que haviam enviado. As desculpas, as tentativas de minimizar a situação, as promessas de que a ano que vem seria diferente. Mas eu já sabia a verdade. Não seria diferente. Eu não queria passar mais um ano esperando por algo que nunca viria. Então, silenciosamente, arquivei o grupo. Não saí, não bloqueei ninguém. Apenas tirei aquilo do meu campo de visão. Ao embarcar de volta para casa, me senti mais leve do que nunca. Meu valor não dependia mais do reconhecimento de ninguém. Eu não precisava mais provar nada. E, acima de tudo, eu não precisava continuar em relações que só existiam por obrigação. Às vezes, a melhor forma de preservar sua paz é simplesmente escolher quem merece estar na sua vida. E, naquele momento, percebi que minha família talvez não merecesse esse espaço da forma que eu sempre achei que merecia. Não sei como será o futuro. Talvez nos reaproximemos, talvez não. Mas, pela primeira vez, isso não me assusta. O que importa agora é que eu aprendi algo essencial e eu sou suficiente. E nunca mais vou me contentar com menos do que isso.